E aí eu dei uma pesquisada hoje também, né? Pelo menos nos últimos 30 anos, nenhum documentário ganhou essa categoria de melhor filme internacional. Então. Então, o Honeyland, que tinha chances, né? Perdeu pra Parasita. Que aí também é difícil. Era muito difícil. Era difícil. De documentário também não ganhou, né? Ganhou o American Factory, né? Que é a produção do Barack Obama, que é muito bom, aliás. Mas realmente, assim, sabe? Foi o documentário que ele só ficou ali, a notícia ficou nos indicados. Na hora da premiação ele se perdeu, né? A gente espera que não aconteça isso, mas assim, vocês, né? Acho que deu pra entender um pouco que fica um pouco mais difícil pelo histórico da premiação. A gente tá agorando, Não, a gente quer mais que ganhe. Até né? porque, se a gente levar em consideração também que tá mais difícil, teve né? uma corrida... Pro filme internacional conseguir ganhar um Oscar de filme internacional, precisa ter uma corrida prévia muito longa. É um caminho muito longo. Sim, tem uma campanha ali pesadíssima. E Retratos Fantasmas tem um caminho interessante, né? Ele, foi parte da seleção oficial do Festival de Cannes e ele abriu o Festival de Gramado. Então, assim, existe um olhar, até porque tudo que o Kleber faz, existe um olhar muito forte. Porque ele é um realizador que tem um nome muito forte. Mas, assim... de repente apostaram até pelo realizador, né? Até porque esse documentário fala bastante da vida pessoal dele também, né? Fala da relação dele com a cidade. E fala muito de cinema. E fala muito de cinema. E é um assunto que a academia adora premiar. É um assunto que a academia adora premiar. Então, assim, eu entendo as motivações da nossa academia ter escolhido esse filme, mas eu ainda acho uma escolha arriscada. Eu acho bem arriscada, pelo histórico da premiação, não é pelo filme em si. Aqui nós estamos discutindo o filme, né? Mas a gente está discutindo as possibilidades que ele tem na corrida do Oscar, que é muito... Já é muito difícil. Já é muito difícil. Né? E aí uma aposta que assim, você normalmente não vê entre os vencedores da categoria, já deixa mais difícil. Mas... não quer dizer nada. O Oscar já surpreendeu, né? Em 2020 mesmo, a gente tá falando do Oscar de 2020. Um filme falado em coreano venceu. Ninguém esperava. Então, quem sabe, né? Tinha uma torcida grande, mas ninguém esperava. Exato. Porque era aquela torcida do coração. Falar, não, a academia não vai fazer isso, né? A academia não vai premiar. Acabou com o bolão de todo mundo. Acabou com o meu bolão. Eu queria ter colocado Parasita e eu não coloquei. Eu não apostei em Parasita aquele ano, porque eu falei, a academia não vai premiar um filme coreano. Aí eu fiquei pé da vida, porque eu falei, pô, tem gente que fala, não, Parasita é legal, vou colocar, e ganhou. E na hora que ganhou, eu comemorei e depois eu pensei, nossa, meu bolão. Meu bolão. Pois eu fiquei, nossa, que legal, ganhou meu bolão. A reação foi essa, assim, sabe? Exatamente. Assim. Ao contrário desse ano, que eu brilhei no bolão. Mas enfim, eu acho, assim, tem chances mesmo, né? O Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar de Bacurau, né? Que foi um filme dele que fez muito sucesso. Então, e o Retratos Fantasmas, ele fala muito de cinema... da relação social do cinema, sabe? De como as pessoas... Foi isso que a gente estava falando agora há pouco, sobre ir ao cinema. Exato. Né? Eu não vivi... Então, quem sabe ele ganhe os jurados... Ele ganhe... a campanha dele fique forte por causa disso, né? Agora eu vou trazer uma historinha, uma anedota da minha vida. Só um minutinho pra complementar essa história. Por favor, amo. Eu adoro, gente. As histórias do Retratos são as melhores. Porque, assim, eu tenho memória vívida do primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida. A primeira vez que eu fui ao cinema na minha vida, eu tinha 4 anos de idade. Eu fui assistir Free Willy. E eu fui assistir Free Willy no último cinema que eu sou de Aparecida, tá, gente? E Aparecida não tem uma sala de cinema. Nem um shopping com sala de cinema. A Aparecida não tem. Até hoje? E a Aparecida tinha uma sala de cinema. E quando ela tava quando tava fechando, eles faziam sessões promocionais. Você levava um quilo de alimento e conseguia entrar pra assistir um filme. E nessa, meu pai chegou do trabalho correndo, me pegou em casa, pegou 2 quilos de alimento e me levou pra assistir o Free Willy com ele. Isso aí, 1994, eu acho, ou 95, eu não tenho certeza. Eu acho que eu tinha entre 4 e 5 anos. E eu não tenho, obviamente, muita memória, né? Eu tenho só memória da cena, né? Daquela cena. Mas me marcou muito. E por muito tempo eu olhava porque o cinema fechou, virou um banco. E eu passava pela frente do cinema e lembrava que ali tinha tido um cinema. E eu falava, nossa, você tem uma memória afetiva podia ali, né? fechar esse banco e abrir o cinema de volta. Sim. E assim, isso nunca aconteceu. Desde então, Aparecida aí não tem uma sala de cinema, né? Demorou muito pra cidade vizinha, que agora tinha um ETA, ter sala de cinema.
ela chegou a ter uma sala de cinema, e aí eu cheguei a ir numa sala de cinema que é no espaço público, igual se trata em Retratos Fantasmas, que era na rua, né? Assim, você entrava, era uma sala de cinema que tinha lá, mas fechou também, agora só dentro de um shopping. Sim. Então, assim, eu vivi um pouco desse finalzinho, né? Eu acho que último restinho, assim, de ter uma sala de cinema Mas acho que pública, todo né? mundo viveu no Brasil. Tanto que, assim, o filme, ele se passa em Recife, né? O Kleber é de lá. E ele fala muito dessa relação, assim, dos cinemas de rua, dos cinemas do centro da cidade, né? E como, enfim, teve... ao mesmo tempo que os centros das cidades entraram em um processo de degradação, né? O nosso próprio cuidado, curadoria com o audiovisual também entrou, né? A gente teve incêndio da Cinemateca, incêndio do Museu Nacional, né? Então, assim... tá tudo ali, sabe? Assim, tá um pano de fundo ali, né? Com relação a isso. Eu lembro quando eu fui pra Recife, eu conheci o Cinema São Luís, né? Que ele é histórico, assim, lindo, maravilhoso. E assim, eu não sou de Recife, eu sou de São Paulo mesmo, então assim, eu não tive nada ali. Mas você passa, você sente um negócio, sabe? Pra quem gosta, você fica até arrepiada, você sente um negócio. Então, o documentário é sobre isso. Então, assim, eu acho que ele vai pegar muito quem realmente gosta do cinema como uma experiência social, como uma coisa que marcou a vida e tudo mais. Além, assim, da produção cinematográfica, do que você tá vendo na tela. Às vezes você nem lembra o que você tá vendo, mas você lembra... Nossa, eu fui com a minha mãe, sabe? Uma coisa assim. Então, tem muito isso, né? E o documentário, ele passa muito por isso. E também um pouco da carreira do Kleber, né? Tem referências aí do Som ao Redor e de Aquários, né? Que são filmes dele... que acho que também são conhecidos, né? Então, eu acho que tem assim, acho que tem chances, assim, no sentido de tá apelando ali pra cinefilia, tá apelando ali pra um nome de um realizador que é brasileiro que é conhecido fora, e tá, acho que apelando pra essa coisa da nostalgia, pra essa coisa, sabe? Da discussão que eu acho que cinema, pega né? pra todo mundo, né? Eu acho que você vai pra uma coisa nostálgica, todo mundo ali... Você vai por emocional da pessoa, né? Então, pode ser que dê certo. A verdade é que a gente tá na torcida.